Hoje eu vou te provar que você não tem nem metade da concorrência que você pensa que tem. Opa, e aí, tudo bem? Eu sou o Yuri e se você não me conhece, eu sou um adolescente de 17 anos que está no terceiro ano do ensino médio e eu estou estudando para passar para medicina. E hoje você vai ver um estudo da Associação Brasileira de Linguagem Científica que na hora que eu vi esses dados nem eu acreditei. Fiquei até preocupado, só que de certa maneira me deu até um alívio. E provavelmente vai te dar um alívio também. Principalmente se você também estiver estudando, por exemplo, para vestibular. Ou então até se você estiver no mercado de trabalho, isso pode te ajudar. E talvez até mesmo se você no momento não estiver empregado. Então se você estiver enquadrado em qualquer uma dessas situações, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que isso pode te ajudar de alguma maneira. Agora, sem mais delongas, vou colocar logo o estudo aqui na tela para você conseguir entender bem fácil tudo isso que eu estou querendo dizer. Bom, essa é a página inicial do estudo e vamos lá para o que eu vou mostrar para vocês esses dados que são impressionantes. Bom, só para deixar claro, esse estudo ele fez toda essa pesquisa com uma amostra de 2.002 pessoas, como vocês podem ver aí, de 15 a 40 anos, com no mínimo 4 anos de estudo e residente nas 4 regiões metropolitanas do Brasil. E foi tudo um sorteio para que eles pudessem pegar as pessoas de maneira aleatória e estudar de que maneira elas estão letradas e medir o conhecimento delas com base em provas e questões. Esses resultados são representativos de cerca de 23 milhões de pessoas de 15 a 40 anos com pelo menos 4 anos de estudo. Os pesquisadores separaram os níveis de letramento em 4 níveis. O nível 1 caracterizava pessoas que poderiam localizar em textos cotidianos informações simples e explícitas. No nível 2, as pessoas já são um pouquinho acima, mais levemente. O que isso quer dizer? Que as pessoas conseguem ver os textos do cotidiano e tirar informações a partir de conhecimentos científicos básicos, tipo tabelas, gráficos de mais de 2 variáveis e etc. E tudo isso envolvendo as temáticas presentes no cotidiano mesmo, nada além disso. Já o nível 3 já é composto por pessoas que conseguem elaborar resoluções para situações que não são do cotidiano, usando evidências científicas. Agora, o nível 4 já é diferente. Nesse nível, as pessoas já conseguem avaliar afirmações e propostas que já exigem conhecimento sobre temas da ciência que já não são amplamente conhecidos e exigem já uma formação um pouco maior e um nível de inteligência mais elevado, talvez um QI também mais elevado, com certeza. As pessoas do nível 4 também conseguem elaborar análises sobre a veracidade dessas informações, sobre o quanto elas são verdadeiras. Conforme elas forem sendo apresentadas, as pessoas têm esse discernimento que os outros níveis não possuem. E, inclusive, essas pessoas têm conhecimentos apurados sobre genética, astronomia e ambiente, e etc. Agora vamos para a parte realmente interessante. Quais foram os resultados dessa pesquisa? E é nessa hora que você vai ficar chocado, porque realmente nem eu esperava pelo que a gente vai ver agora. 95% das pessoas entrevistadas são dos níveis 1, 2 e 3, e apenas 5% são aqueles que têm conhecimento sobre genética, astronomia, etc., e possuem conhecimentos sobre conceitos científicos um pouco menos conhecidos do que o normal. Aqui, no nível 1, a gente tem assim, uma bula que os pesquisadores deram para as pessoas do nível 1, que falava claramente qual era a resposta da pergunta, por quantos dias no máximo você pode tomar esse remédio, e ele tinha escrito 1 a 2 comprimidos de 6 em 6 horas, de preferência após as refeições, durante 7 dias no máximo. Tinha escrito aquilo explicitamente. E 90% das pessoas da pesquisa conseguiram responder a isso, mas 10% não conseguiu. É uma informação explícita que estava escrita ali. É importante lembrar que esse estudo não foi feito com nenhuma pessoa analfabeta. Todas as pessoas que foram presentes nesse estudo tinham pelo menos 4 anos de estudo. Agora, para as pessoas do nível 2, a história já é um pouco diferente. O texto que foi dado para essas pessoas já deixava subentendido, era implícito, que o pneu com estrias facilitava o escoamento d'água e por isso aumentava o atrito com a estrada, mesmo quando a pista está molhada. E apenas 48% das pessoas entrevistadas foram capazes de responder essa pergunta. Ou seja, menos da metade das pessoas que participaram
e apenas 48% das pessoas entrevistadas conseguiram responder a essa pergunta corretamente. Apenas 48%. A pergunta era: o que faz com que o pneu com estrias aumente a segurança quando a pista está molhada? E a resposta era: o pneu com estrias facilita o escoamento d'água. E só 48% das pessoas conseguiram responder isso. Se você parar para pensar, todas essas pessoas que estão aqui nesse estudo têm pelo menos 4 anos de escolaridade e vivem em regiões metropolitanas, como é a realidade de muitas pessoas no Brasil. Então, cara, assim, 48% das pessoas, cara, isso significa que é metade das pessoas entrevistadas. E esse estudo representa, se eu não me engano, 23 milhões de pessoas. Então esse 48% daria ali mais ou menos uns 11 milhões de pessoas que não conseguiram responder a essa pergunta corretamente, mesmo com 4 anos de escolaridade. Sabe, é até difícil compreender que existem pessoas que não conseguiriam responder essa pergunta, mesmo com um texto que deixe implícito qual é o motivo pelo qual os pneus com estrias facilitam e aumentam a segurança da pessoa mesmo em dias de chuva, que a estrada está molhada. Já no letramento científico básico, no nível 3, onde as pessoas já são capazes de elaborar propostas de maior complexidade a partir de evidências, é mostrado um gráfico para essas pessoas, onde é um gráfico de uma doença, onde em um gráfico ela declina completamente, e no outro caso ela declina até metade do tempo e depois volta a crescer. Então, essas pessoas elas são questionadas a levantar hipóteses do porquê que a doença voltou a crescer, mesmo com a pessoa tomando o remédio regularmente. E aí a resposta poderia ser algumas. Por exemplo, a pessoa estava tomando remédio e aí depois parou e aí as bactérias desenvolveram resistência por seleção natural. Ou então poderia ser a pessoa interrompeu o tratamento. Ou então poderia ser, por exemplo, o remédio não conseguiu matar todas as bactérias. Sabe? E aí apenas 25% das pessoas conseguiram responder isso. No total da representatividade do estudo, daria mais ou menos 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas que têm mais de 4 anos de escolaridade e não conseguiram responder a pergunta. Já no nível 4, onde as pessoas já são um pouco mais inteligentes e é esperado que elas saibam, por exemplo, sobre unidade de medida, sabem elaborar argumentos sobre possibilidades e tenham conhecimentos científicos mais apurados. A essas pessoas foi apresentado um gráfico com base em dados de levantamentos da ONU sobre a temperatura no período de 2081 até 2100 e como ela pode variar para maior ou para menor. E aí essas pessoas são convidadas a elaborar hipóteses sobre por que tem um cenário otimista e tem um cenário pessimista. E aí o gabarito é que deve mencionar termos com o sentido de depende, probabilidade ou possibilidade. Por exemplo, são duas possibilidades diferentes conforme o comportamento humano e a variação de temperatura da atmosfera. Ou então, depende das emissões de carbono. Ou até não se sabe exatamente o que pode acontecer quando os gráficos tratam com probabilidade. Então tem que ser aferida as duas possibilidades possíveis ou mais. E essa pergunta só 6% conseguiram responder. E agora um outro dado chocante. Esse gráfico agora mostra as porcentagens totais de todas as pessoas da pesquisa que relataram dificuldade ou que não conseguiriam fazer as atividades que foram determinadas ali na tabela. Agora, se vocês forem ali no último quadradinho que tem das atividades, tem escrito interpretar os resultados de um exame de sangue mesmo com os valores de referência. E aí 55% das pessoas não conseguiram interpretar, mesmo com ali os seus dados e do lado os valores de referência. Tipo assim, de tanto até tanto você está saudável, de tanto até tanto você não está saudável. E as pessoas não conseguiriam responder, mesmo com os valores de referência. 55% das pessoas. 35% das pessoas do nível 4 não conseguiriam fazer isso. 35% das pessoas do nível 4. E cara, o que isso diz pra gente? Vamos voltar aqui pra nossa pauta principal. Bom, o que esse estudo diz pra gente, cara, é que basicamente as pessoas que, mesmo que sejam do nível de maior, que conseguiram interpretar até os gráficos mais difíceis,
com informações científicas mais apuradas não conseguiriam nem ver um exame de sangue com os valores de referência. Eu também vou estar deixando esse estudo linkado aí embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada depois, porque realmente ele apresenta muitos dados e provavelmente vocês vão se interessar em ver tudo que ele tem de impressionante. Por exemplo, se a gente for ver aqui mais dados nessa própria tabela mesmo, ele fala entender gráficos e tabelas inseridas em matérias de jornais, revistas e etc. E apenas 43% das pessoas estudadas conseguiriam fazer isso. E lembrando, as pessoas entrevistadas têm mais de 4 anos de escolaridade no mínimo, vão de 15 anos até 40 anos de idade. E 43% delas não conseguiria nem ver os gráficos de um jornal ou revista. Ou então, 55% delas não conseguiriam nem interpretar um exame de sangue mesmo com os valores de referência. Bom, eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim, cara, isso me entristece. Eu fico olhando pro futuro da sociedade brasileira e, pra mim, não parece muito promissor. Eu juro que eu realmente queria que fosse promissor. Ia ser ótimo se todas as pessoas pudessem estudar, se todas as pessoas tivessem uma condição melhor de renda, se todas as pessoas pudessem morar em lugares bons e se todas as pessoas tivessem as condições igualitárias, mas infelizmente não é assim que funciona. E esse tipo de coisa acaba acarretando nesse tipo de dado. E agora, qual é o ponto? Onde é que eu queria realmente chegar? Muitas pessoas param ou se desmotivam a fazer aquilo que elas querem porque pensam que está muito concorrido ou então a área está muito saturada. Eu não quero fazer medicina porque tem muita gente querendo fazer medicina. Ou então tá muito concorrido, ou então não vou criar minha empresa porque agora já tem um monte. Cara, vou te falar a verdade. Hoje em dia, a concorrência é quase zero. A gente só pensa que tem concorrência, porque parece, realmente parece. A gente vê as redes sociais e tem gente postando que tá estudando, gente falando merda, falando, por exemplo, você, se não estiver estudando há 3 anos, não pode passar em medicina. Se você não tiver feito um curso de marketing, se você não tiver networking, se você não tiver uma rede de contatos muito boa, você não vai conseguir se tornar empresário. Ou então, se você não está assinando tal cursinho, você está por fora, você está perdendo a sua vaga. Meu irmão, a verdade é que todas essas pessoas, ou então pelo menos algumas delas, ou uma grande quantidade delas, deve estar incluída nesses grupos 1, 2 ou 3 até. Já parou pra pensar nisso? Porque é nesses grupos que está a maioria das pessoas, cara. A minoria é as pessoas que têm conhecimento sobre, por exemplo, temas científicos, ou então conhecimentos um pouco mais de nível elevado. Você que está vendo esse vídeo, provavelmente é uma das pessoas que está no nível 4, ou então está até acima disso. Porque aqui nesse canal a gente forja vencedores, a gente não forja perdedores. E aqui eu te ensino como é a melhor maneira de você estudar, como regular o seu sistema dopaminérgico e como sentir mais prazer na vida, mesmo fazendo só as coisas simples. Obrigado por me assistir e se esse vídeo te agregou em alguma coisa, por favor se inscreve e deixa o like aqui embaixo. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.